Cássio na área, trazendo a segunda parte da nossa aula de grandezas, é isso mesmo. Para quem viu a primeira aula, vou deixar um card aqui para vocês, foi sobre grandezas diretamente proporcionais. E nessa de agora nós vamos dar seguimento falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Vem comigo então, o quadro está aqui para vocês. Primeiramente, só recapitulando a última aula, eu gosto de fazer isso aí para fixar na sua cabeça esse conteúdo. O que é grandeza, professor? É tudo aquilo que pode ser medido, tá? Isso é que é grandeza. Então vem comigo. Eu quero frisar aqui, primeiramente, que a palavra inversamente proporcionais, eu gosto de usar o símbolo ou a sigla IP, e ela vai ser útil para nós na questão da resolução de problemas de regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Então vem comigo então. Elas serão inversamente proporcionais quando uma grandeza aumenta, tá? A outra diminui. Olha só. Seguindo uma proporção inversa, tá? Vamos pegar o exemplo aqui então. Tem um quadro aqui para nós. Nesse quadro aqui eu coloquei duas grandezas. Por exemplo, nessa distância, nesse caminho a ser percorrido, eu coloquei aqui alguns dados, tipo assim, se eu for a 100 km por hora, eu vou gastar 1 hora, né, o tempo aqui em hora, para chegar lá. Beleza? Olha, pensa comigo uma coisa. Você está percebendo que se eu for para 200 km por hora, ou melhor, se eu viajar a uma velocidade média de 200 km por hora, você concorda comigo que eu vou diminuir o tempo? Não é verdade? Pensa, a 100 km por hora, eu gastaria 1 hora. Se agora eu estou indo mais rápido, fatalmente o meu tempo vai diminuir. Não é verdade? Aumentei a velocidade, o tempo diminui. Perceba, nesse caso aqui, a velocidade era 100, passou para 200. Perceba que nesse caso aqui, a velocidade ficou multiplicada por 2. Olha que interessante. Então a proporção de aumento da velocidade foi 2, ou seja, ela dobrou. A velocidade que era 100 passou para 200, isso é fácil. Dobrou. E o que aconteceu com o tempo? O tempo dobrou? Não. É aqui que vem a questão da inversamente proporcional. Beleza, a velocidade aumentou? Sim. Dobro? Sim. E o tempo aumentou? Não. O tempo, ele reduziu na proporção inversa de 2. Gente, qual que é a proporção inversa de 2? É dividir por 2. Ou seja, o tempo que era 1 hora passou a ser dividido por 2 quanto? 1 hora sobre 2, ou 1 sobre 2, ou em outras palavras, meia hora. Mas raciocina comigo como é que você já consegue entender esse assunto de grandeza inversamente proporcional. Suponha que aqui eu fui de carro, aqui eu fui, por exemplo, carro popular, normal, nessa mesma distância, tá, gente? Nesse caminho aí. E aqui eu tenho ido, por exemplo, sei lá, vou pegar aqui de, sei lá, carro Fórmula 1. Por exemplo, tá? Sei que isso não é possível, mas suponha que eu tenha ido de carro de Fórmula 1 nessa distância que eu estou falando. Agora, suponha que fosse possível eu ir de helicóptero nessa distância, a mesma distância que eu comecei no início do exercício, que é uma distância hipotética. Pode ser 100 km, 200 km, 52 km, 13 km, não importa. Se eu fosse de helicóptero, por exemplo, aqui a 400 km por hora, a minha velocidade que era 100, ela passou a ser 400. Então, na verdade, perceba o que aconteceu. A minha velocidade daqui para cá, ela ficou multiplicada por 4. Não é isso? Porque era 100, 100 vezes 4 passou a ser 400 km por hora. E o tempo agora? O tempo aqui, ó, daqui para cá, eu chamei de x. Mas você sabe muito bem que, pela nossa teoria, se a velocidade ficou multiplicada por 4, era 100, multipliquei vezes 4, passou a ser 400, então o tempo eu tenho que fazer o quê? Dividir por 4. Não é isso? A proporção é a mesma? A proporção é a mesma, porém essa aqui é multiplicada e essa aqui é dividida. Então a proporção é o quê? Inversa. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Beleza, então você sabe que esse resultado aqui vai ser o quê? No frigir dos ovos, né? Esse x que a gente está procurando. Ele vai ser 1 dividido por 4. Ou, em outras palavras, se aqui é 1 hora, aqui vai ser 1/4 de hora. Você também pode interpretar como 60 minutos, tá? Vou colocar aqui, ó, 60, símbolo de minutos, né? 60 minutos é a mesma coisa de 1 hora. E aqui, como foi dividido por 2, ficou o quê? 30 minutos, não é isso? Que é a mesma coisa de meia
hora, né? E aqui, como é 1/4 de hora, quer dizer que é 60 dividido por 4. Galera, 60 dividido por 4, estou falando em minutos, né? Você sabe que vai dar quanto? 15 minutos, tá bom? Então, interessante, né? Agora, isso é um raciocínio lógico para você aprender a interpretar um problema matemático que fale sobre grandezas inversamente proporcionais, se saber interpretar. É o que eu gosto de fazer na minha aula, que eu bizu do professor Cássio, é não decorar, tá? É entender. Esse que é o foco do nosso trabalho. Pois é, galera, agora vamos analisar essa situação sob uma ótica mais algébrica? Vem comigo, como é que eu montaria isso, professor Cássio? Se eu tivesse numa situação, um problema, já preparando você para a regra de 3 simples e regra de 3 composta, que nós vamos ver após essa aula aqui. Olha só. Primeiramente, eu vou te dar um bizu do professor Cássio. Você sempre vai colocar um sinal de igual. E antes do sinal de igual, você vai sempre colocar a letra que você está procurando. Por exemplo, a letra que eu estou procurando está na grandeza tempo. Então eu vou pegar o 1, que é a minha referência, sobre o x, que é o que eu estou procurando. Pode ficar isso aqui, ó. Esse é o macete, tá? 1 sobre x. Beleza. Por que aqui foi 1? Coincidência, tá? Não quer dizer que toda vez será 1, não. O tempo em 1 hora, eu estou querendo saber em x horas qual vai ser, né, qual vai ser o tempo que eu vou gastar em x horas. Então vem cá. E as velocidades? Ó, o 1 está para 100, né? E o x está para 400. Mas é aqui que vem o pulo do gato do professor Cássio, vai explicar para vocês, baseando e fechando esse assunto de grandezas inversas. Galera, aqui entra o que eu falei, que eu peço ao aluno para usar sempre essa sigla IP. Essa sigla IP vai ser usada aqui agora, ó, IP. E o que isso vai significar para mim, professor Cássio? Vai significar o seguinte. Você está vendo que o 1 está para o 100 aqui, né? Na mesma linha do 100. Ficaria 100 sobre 400. Porque eu comecei de cima para baixo, de cima para baixo. Mas é aqui que mora o pulo do gato. Porque se é inversamente proporcional às grandezas, eu percebi que são, quando um aumenta a outra vai diminuir, então ao invés de fazer 100 sobre 400, na hora de montar, eu vou inverter. Olha a palavra inversamente proporcional. É inverter mesmo essa proporção. Ao invés de ficar 100 sobre 400, vai ficar o quê? 400 sobre 100. Legal? É isso que você precisa fazer e entender por que esse símbolo aqui vai ser tão importante na hora de você resolver situações montando esse quadro aqui. Lá na frente, quando a gente vai falando sobre regra de 3 símbolos e compostos. Para fazer isso aqui é muito fácil, você já sabe muito bem que é só multiplicar cruzado. Macete do professor Cássio é sempre você multiplicar o quê? Aquele número, a parte que tem letra, né? O número pela letra. X vezes 400 ou 400 vezes x, você sabe que vai dar 400x. Agora é igual, 1 vezes 100 vai dar 100. Então, isolando o x, nós vamos ter que x é igual a 100, passo 400 para baixo aqui, ele vem dividindo. Nós vamos ter que o valor de x, se eu cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, eu vou descobrir realmente que o x foi 1/4 de hora. 1/4 de hora foi o resultado das sumas encontrado aqui, ó. Exatamente, porém fazendo o quê? Pelo raciocínio lógico, né? Lógico quantitativo. Aqui nós utilizamos uma forma algébrica que você vai poder empregar em tudo, meu querido. Bizu, professor Cássio, como é que monta isso aí. Só que, como a gente falou, se pedisse, poderia pedir, por exemplo, a prova, na questão ABCDE em minutos, entendeu? Se fosse minutos, você sabe que 1/4 de hora é a mesma coisa que 60 minutos é 1 hora, assim, então ficaria o quê? 60 minutos dividido por 4, você sabe que dá 15 minutos. Então falar 1/4 de hora ou falar 15 minutos é a mesma coisa, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro para você esse assunto. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixe abaixo o comentário de qual curso superior você quer fazer, ou curso técnico, Cefet, IFET e FNG, que eu, professor Cássio, vou trabalhar para te fazer, ajudar você a alcançar esse objetivo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!